Mateus 11, versículo único, 12. Assim diz a palavra do Senhor. Desde os dias de Jó, o reino dos céus se entra por violência, e os fortes se apoderam dele. A outra versão, este versículo vai dizendo que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos os arrebatará, conquistará. Maravilhoso Deus, Deus de eternidade, Deus soberano, aquele que vive e reina para todo sempre. Diante da tua palavra nós estamos. Queremos ser aqui como vasos nas mãos do oleiro. Seja, Senhor, nesta manhã, oleiro para a vida de cada ouvinte, a cada pai, a cada mãe, a cada mana, a cada irmão e cada irmã que nos acompanham nesta linda manhã, conectados com a Rádio Esperança, e venha falar aqui profundamente, conforme a necessidade de cada um. Eu oro entregando tudo nas mãos daquele que é o único Senhor e Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja mais uma vez o nome desse bom Deus, que Ele nos concedeu mais um espaço, nos privilegiou em estarmos aqui unidos, conectados através deste programa Momento Espiritual. E saudar mais uma vez a todos na bendita aqui paz do Senhor Jesus. Nós agora queremos entrar aqui no momento da meditação da palavra de Deus. E como de sempre, eu quero aqui convidar a sua atenção neste exato momento. A sua concentração é importantíssima para que o meu caro ouvinte possa não somente ouvir, mas perceber o que Deus reservou para a sua vida. Querendo aqui reiterar que o meu caro ouvinte não está perdido neste programa. Não está perdido por reservar esse espaço para estar aqui conectado com a Rádio Esperança. Deus irá falar com a sua vida. Deus irá tocar o seu coração. Então somente preste muita atenção. E se ainda aí tiveres a possibilidade de convidares aí seu amigo, seu colega de trabalho, seu vizinho, para juntos aqui comungarmos, compartilharmos a palavra do Senhor, serás bem-aventurado. Com este versículo que nós aqui procedemos com a leitura, Deus, Ele quer falar aqui conosco sobre o reino dos céus e a determinação espiritual. O reino dos céus e a determinação espiritual. E eu quero que o irmão, meu caro ouvinte, perceba algo fundamental. Depois de nós terminarmos de compartilhar esta palavra do Senhor, fique ciente, coloque isso no seu entendimento, que o céu se alcança com força espiritual, não com fraqueza espiritual. O céu só se alcança com persistência. Somente os fortes terão domínio e posse do reino dos céus. Agora você me pergunta, meu caro ouvinte, me faz esta questão: quem é forte e quem é fraco?
Quem é forte ao ponto de se apoderar no reino dos céus? E quem é fraco ao ponto de não se apoderar no reino dos céus? Talvez esta pode ser a sua curiosidade em saber como é que eu posso ser forte para alcançar o reino dos céus. E como é que eu sou fraco ao ponto de eu não alcançar o reino dos céus. Presta atenção, mas não se esqueça que o reino dos céus só se alcança com força, só se alcança com violência. E os que estão dispostos a lutarem, os que estão dispostos a enfrentar obstáculos, estes se apoderarão deste céu. Queridos irmãos, queridos ouvintes, abençoados e estimados, nós vamos nos centralizar neste versículo de Mateus 11:12, onde Jesus ele diz que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência e somente os fortes se apoderarão, poderão entrar no reino dos céus. Muitas pessoas têm se perguntado por que os caminhos do Senhor, os caminhos que levam para Deus, são tão difíceis. Muitos conseguem e notam, conseguem compreender que para todo aquele que deseja entrar no céu, deve estar disposto não somente a renunciar à vida do pecado, não somente a renunciar às coisas que não agradam a Deus, mas a graça que existe uma dificuldade de entrar e seguir os caminhos de Deus. E se o meu caro ouvinte tem esse entendimento e já analisou e já percebeu que existe uma dificuldade em entrar no céu, em andar nos caminhos de Deus, eu lhe parabenizo por isso. Porque aí o meu caro ouvinte tem o conceito do cristianismo, tem o conceito do caminho que leva ao céu, tem o conceito do caminho genuíno e verdadeiro que irá lhe conduzir ao céu. E nisso, muitos vão se perguntando o que significa o céu se entrar por violência. Talvez essa seja sua questão. Por que o céu é tão difícil de se aderir? Por que o caminho de Deus, por mais que eu deseje andar nos caminhos de Deus, é tão difícil eu andar, é tão difícil eu seguir? Por mais que eu anseie, eu não consigo. Presta atenção. O reino dos céus não se trata de agressão física, mas de uma determinação espiritual, uma resistência ao pecado e um compromisso firme com Deus. Nesta mensagem, o meu caro ouvinte precisa de entender que quem são os fortes, quem são os fracos e como a prática do pecado vai lhe enfraquecer, impedindo de tomar posse o reino de Deus. Primeiro, o céu se encontra por violência. O que significa sofrer violência? Sofrer violência significa que o reino de Deus não é alcançado por acomodação ou por preguiça espiritual, por uma normalidade de vida diante de Deus. Porque todo lugar que é valioso, existem princípios que regulam, colocam em ordem aquele lugar. O desejo de muitos é de pisar no céu. E eu acredito que o meu caro ouvinte que está me acompanhando tem desejo de entrar no céu. E eu parabenizo pelo seu próprio desejo,
Só que precisa de perceber uma coisa: existem requisitos para o meu carro vir pousar nesse céu. E o requisito, todos nós bem sabemos: pecado não entra no céu. Tudo que não agrada a Deus é condenável diante da sua própria palavra, a palavra de Deus. E a todos quanto vivem no próprio pecado, existe somente uma única recompensa que devem aguardar. A todo aquele que mente, a todo aquele que vive no roubo, no engano, nos assassinatos, coisas que a palavra de Deus condena, existe somente um único salário que deve esperar. Qual? A condenação. A morte espiritual e eterna. A separação constante, contínua, eterna diante de Deus. Agora, para aquele que quer entrar no céu, precisa de estar disposto a abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. E esta disposição de deixar de fazer o pecado não é fácil. Porque muitas pessoas afirmam que o caminho de Deus é tão difícil, porque não conseguem deixar de alimentar os seus vícios, não conseguem deixar de alimentar seus pecados. É como se querem sim servir a Deus, mas também alimentar os seus desejos pecaminosos. Só que para a entrada do reino dos céus deve existir uma determinação do meu caro ouvinte em estar disposto a abandonar, parar de alimentar seus vícios que não agradam a Deus e seguir rumo ao reino dos céus com firmeza, com persistência, com dedicação, força. O reino dos céus requer luta contra o pecado, disciplina na oração, disciplina na leitura da palavra do Senhor e, como consequência, disciplina na obediência aos mandamentos de Deus.